Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é uma atualização de um Me Explica que eu fiz tempos atrás. E esse Me Explica é por que que o Will ele acaba apresentando aquelas algas, aquelas coisas no rosto em Piratas do Caribe 5. Tempos atrás eu acabei fazendo um vídeo onde eu atualizava vídeos que eu já havia postado, principalmente a história do Davy Jones da Calypso, o Círculo da Morte, entre vários outros. Acontece que essa história do Will ter aquelas algas, eu gravei há muito tempo atrás, e de lá pra cá eu já assisti muitas vezes Piratas do Caribe 5, eu já conversei muito sobre o tema, e também eu costumo ler a maioria dos comentários de vocês, não consigo ler todos, mas eu leio boa parte. E nessas conversas, acabou que existiu alguns comentários ali que acabaram falando que talvez não seja exatamente aquilo que eu falei, e sim outro motivo. Então eu resolvi gravar esse vídeo atualizando, acrescentando essas coisas. E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos aí o que já vamos para o vídeo. Para você não precisar ir lá e assistir o vídeo completo, ou se você quiser pode assistir logo depois desse, mas eu vou falar mais ou menos o que eu falei naquele dia. Eu falei que em Piratas do Caribe 5, logo nas primeiras cenas, aparece o Will, tudo certo até aí, só que o Will aparece logo depois do Henry estar procurando o pai dele. E naquele momento, quando o Will aparece, quando o Sr. William Turner aparece, ele está com diversas algas no corpo, ele está com, podemos dizer, um início do que poderia ter se tornado Davy Jones, ou com uma aparência muito próxima com a qual o pai dele estava quando foi visitar o Jack no Pérola Negra em Piratas do Caribe 2 para entregar a Mancha Negra. Nessa questão, por mais que ele estivesse cumprindo o acordo e fazendo o trabalho que a Calypso mandou que o navio fizesse, que ele estivesse pegando as almas desse mundo que estavam morrendo e levando para o mundo dos mortos, levando para o baú de Will Turner, que antigamente era o baú de Davy Jones, ele mesmo assim estava trazendo para si aquelas algas, aquelas coisas, aquela sujeira que nós podemos ver tanto no navio quanto nos tripulantes. E nessa questão eu acabei falando que o holandês voador, ele tende a servir como um filtro. Então, se a alma sofreu ou até mesmo fez diversas coisas erradas nesse mundo, o Davy Jones, ou nesse caso o Will Turner, não, vamos pegar o Davy Jones que se sujou mais. No caso, ele chegava, pegava, e aí a impureza daquelas pessoas, o pecado daquelas pessoas ficaria neste mundo, no caso ficaria marcado no navio, e aí logo depois ele poderia ir para o outro mundo sem pecado, sem sujeira, sem nada na alma que o carregasse e podendo fazer com que lá no outro mundo ele tivesse uma vida limpa, e que isso acabava sendo refletindo como? Com algas, com cracas, com limo, com diversas impurezas do mar, ou até mesmo purezas, mas que seja, que iriam poluir a imagem. E assim que o Davy Jones acabou não cumprindo o acordo, aquilo acabou se tornando mais forte nele, fazendo com que tanto ele quanto a tripulação começassem a recolher partes de animais para o seu corpo. Então tinha gente com cabeça de caranguejo, tinha cabeça de concha, cabeça de tubarão-martelo, cabeça de enguia. O próprio Davy Jones, ele tinha uma cabeça do que parecia ser um polvo, mas não é exatamente um polvo. Isso sem contar o braço de caranguejo, os braços que não existiam mais por diversos motivos, as partes nos tripulantes que simplesmente foram substituídas por restos de animais, diversas coisas que nós podemos olhar para a tripulação do holandês voador e que naquele momento falava que aquilo ali tá sujo. Isso tudo resultante daquela questão de ele tá puxando as impurezas e tudo mais. Mas existiu uma coisa que entrou em conversas, e não foi nenhum nem outro, foram diversas pessoas que acabaram comentando isso, que logo depois eu pensei, isso faz sentido. E agora acrescentando, a questão do Davy Jones estar servindo como filtro ainda é possível. E por isso acontecia dessas impurezas, dessas coisas aparecer nele, certo? Mas, refletindo isso no Will, a mesma coisa pode acontecer. Só que de uma forma um pouco, podemos adicionar algo que meio que me passou despercebido na época. Davy Jones, depois de um tempo, ele parou de cumprir o acordo. E por isso, as almas continuaram no navio dele, certo? Simplesmente ficaram ali e tudo mais. Isso nós podemos colocar como se fosse um ato de ressurreição. Por que eu digo de ressurreição? Não seria exatamente ressurreição, mas ele pega aquelas pessoas que estão morrendo e faz com que elas voltem à vida, com que elas fiquem na Terra, mesmo depois que já passou o tempo delas. Aquele momento é o tempo dela de ir para o outro mundo, de morrer. E nesse caso, ela acaba ficando. E isso poderia fazer com que a ideia da existência daquela pessoa não poder mais estar ali refletisse como se fosse uma praga no próprio capitão
escravidão e no navio, fazendo com que nas próximas vezes ele faça com que aquela alma vá para o seu devido fim. E com isso, talvez poderia ser um acrescentamento, acrescentar algo para fazer com que aquela aparência do Davy Jones ficasse mais carregada ainda, exatamente por isso, porque ele não cumpriu o acordo dele e começou a trazer as almas para esse mundo e começou a deixar por ali, certo? E por mais que a gente não perceba, acontece isso com o Will também, tanto que na cena inicial de Piratas do Caribe 5, o Henry acaba pegando, indo até a parte do oceano, botando uma pedra amarrada no seu pé e pulando no oceano. Agora eu vou perguntar pra você, certo? Perguntar pra você de uma forma bem simples. Se você faz isso, o que acontece com você? A resposta é bem simples também, você morre, certo? Então o universo entende que se você fizer isso, você morre. É a mesma coisa que você se jogar de uma montanha, você morre. E eu tô percebendo que esse vídeo vai sofrer alguma coisa por eu estar repetindo muito morte. Mas que seja, você entendeu o que eu quero dizer. Se a pessoa amarrou alguma coisa no pé e fez isso, automaticamente a própria ideia da morte vai entender que aquela pessoa vai para o Beleléu, vai para o balde de Davy Jones futuramente. Mas não é o que acontece com o filho do Will. Simplesmente porque é filho dele, ele faz com que o navio suba e salve o filho dele, contrariando totalmente as normas universais. Então no momento em que ele salva o filho dele no filme, ele meio que está fazendo com que a morte não tenha o seu devido papel, não faça o que realmente foi designado para ela. E assim, automaticamente, ele acaba atraindo para si as sujeiras, podemos dizer assim, da ideia de aquilo ali não deveria ser feito, então tu vai pagar por isso. E tendo em vista isso, nós podemos analisar mais ainda as cenas iniciais de Piratas do Caribe 5. Porque o Will, ele não aparece com uma craquinha aqui. Ele não aparece com um cabelinho sujo. Não, o holandês aparece imundo, e assim como o holandês aparece imundo, o próprio Will aparece com diversas algas, o navio aparece com diversas algas, tudo. Isso quer dizer que o Henry não fez aquilo só uma vez. Ele fez diversas e diversas vezes tentando falar com o pai dele. Isso visto de um ponto familiar seria: ai, tadinho, ele tá procurando o pai. Ele tá certo. Só que vendo do lado de fora da forma correta, podemos dizer assim, a gente pode entender como: moleque burro, se teu pai não faz isso, o que ia ser de ti? Então perceba, no momento em que o Will acaba não cumprindo o acordo e fazendo com que o filho dele viva por mais tempo, mesmo o filho dele tendo feito aquilo, automaticamente ele não está cumprindo o acordo e ele faz com que venha para ele aquilo que estava acontecendo com o Davy Jones. E ainda a gente pode pegar a questão que talvez não foi só o Henry que fez isso. Talvez diversas pessoas que o Will simpatizava acabaram tendo um fim próximo. E aí o Will ia lá e falava: não, calma, não precisa, você vai ter mais uma chance. Simplesmente isso, certo? O Will, ele tinha um coração muito puro, podemos dizer assim, e isso pode ter feito com que diversas vezes ele tenha cometido esse erro, e automaticamente atraindo para ele a questão do resto da maldição do holandês voador. Então, reexplicando esse Me Explica, por que que o Will aparece em Piratas do Caribe 5 com aquelas algas, com aquela aparência que como se ele não tivesse cumprido um acordo? Primeiro, porque o holandês voador e a sua tripulação servem como se fosse um filtro. As almas que passam por ali acabam deixando um pouco da sujeira sua e vão para outro mundo. Mas também pode ser interpretado pela ideia que o Will deve ter resgatado diversas vezes o Henry da morte, fazendo com que o filho não morresse naquele momento e simplesmente ficasse ali no mundo dos vivos. E com isso, ele mesmo acabou atrapalhando o destino da morte, fazendo com que ele trouxesse para ele símbolos, sinais, a própria imagem da repúdia, da ideia de você não está fazendo o seu trabalho, então você vai ser penalizado por isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Do vídeo anterior eu acabei falando que tinha estragado a peça, consegui refazer. E aos que estão perguntando, vai acontecer mais uma live no canal, certo? Não precisa ficar pedindo várias vezes, vai acontecer mais uma live no canal. Além disso, talvez semana que vem eu traga uma coisa que vocês vão poder interagir um pouco mais comigo, certo? Eu não é uma ideia de cobrança, não, é uma coisa que eu fui convidado para fazer e que talvez, digamos que vocês vão estar podendo jogar comigo, certo? Vamos deixar só assim, certo? E até o próximo dia em que eu postarei um vídeo falando sobre essa coisa ou qualquer outro assunto de Piratas do Caribe. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação.
Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai avisar. Além disso, o Jornal do Mini Jack tá chegando e a versão brasileira também. David Jones vai avisar.